Bom dia, Vitória. Bem? Janis Joplin daria a chamada, da hora. Bom dia, Janis. Bom dia, tudo bem? Vamos começar aqui a imersão do material do ângulo nos itinerários na área de Química. Além do Fábio, temos mais convidados, PH está aí, o Rodrigo está aí. Fiquem bem à vontade. Qualquer coisa, vocês podem ir nos acionando aqui no chat também. E vão interagindo com os autores, fiquem bem à vontade. Nosso aprendizado e compartilhamento aqui de conhecimento seja grandioso para todos nós. Bom, então, vamos começar essa nossa... Acho que essa meio apresentação, meio conversa, meio contar um pouco da experiência que a gente tem vivido com os itinerários, né? Então, só para que a gente possa fazer uma apresentação mais formal, nós somos, dos itinerários, nós somos em 3 autores. Eu sou o primeiro, sou o Fábio Avilés, sou autor itinerário de Análise de Investigações Químicas, um dos 3, e também trabalho numa escola que usa o material. Então, a gente tem esse olhar de quem está vendo acontecer na prática, né? Não só de quem escreveu, mas de quem vê acontecer no dia a dia lá numa escola que é bastante grande. Então, tudo que é dor que você imagina que possa ter, eu tenho. E algumas outras que você nem imagina que a gente possa ter. Junto comigo está aí o PH. PH, você se apresenta aí, meu? Apresento. Eu sou o Felipe, né? O pessoal me conhece mais por PH. Eu sou autor, junto com o Fábio e com o Rodrigo, dos itinerários. Sou autor da FGB também, junto com o Júnior, que estava na outra reunião, e com o Rodrigo também e demais autores. E também trabalho junto com o Rodrigo no Colégio Ângulo São Paulo, que é aqui em São Paulo, né? Que é junto com o Start Ângulo, que a gente também trabalha com os itinerários, com o material da FGB, e tem a experiência do dia a dia do material na prática. Sabe, assim, também os pontos fortes e as fragilidades, né, Rodrigão? É isso mesmo. Bom, meu nome é Rodrigo, também sou um dos autores, né? Também sou autor do FGB. Como o PH falou, eu trabalho também no Colégio Ângulo, a gente também trabalhou com itinerário, tem essa experiência do que deu certo, do que não deu muito certo, enfim. A gente, como o próprio Fábio falou também, né, sabe as alegrias e as dores, né, de trabalhar com itinerário. Mas é isso. Eu acho que essa questão da gente usar o material, né, de ter escrito e usar o material também, é bem relevante para a gente poder compartilhar, né, apresentar e compartilhar o material como é na prática, né? Então, acho que essa é uma das boas características que a gente tem em relação ao material. Bom, mas vamos lá. Só para resgatar um pouco do que vocês já têm, né? A gente tem no material, o ensino médio, na verdade, ele está dividido lá em dois grandes blocos, né? Um, que é a BNCC, que é a Formação Geral Básica, que é a referência que a gente tem para a escrita daquele material, e a gente tem os itinerários formativos. O itinerário formativo, ele é, dentro da lei, o lugar onde o aluno pode escolher, onde ele faz as opções dele. E a lei traz que a gente precisa, ou que a escola precisa oferecer pelo menos 2 itinerários. Na lei, onde a gente escreveu o material, ela previa 1.200 horas de carga mínima de itinerário e 1.800 horas de carga máxima de FGB. Você sabe que a gente está passando por um momento de ajuste da lei, né, de readequação da lei, e nessa readequação, a carga horária final mínima de 3.000 horas, ela se mantém. Só que o que muda é o total de horas em relação aos itinerários formativos e também de FGB. Se antes eu tinha 1.800 horas de carga horária máxima de FGB, agora eu tenho 2.400 horas de carga mínima de FGB. Se antes eu tinha 1.200 horas de mínimo de itinerário, agora o mínimo é de 600 horas. Então, essa adequação de carga horária, ela acho que é uma decisão aí que foi bem acertada por conta do governo e de pesquisa sobre o que tem acontecido, mas, em relação ao nosso material,
a carga horária, ela encaixa certinho nessas 600 horas. Então, o material de itinerário, nos 2 anos, o primeiro e o segundo ano, ele dá conta dessa carga horária de 600 horas. Então, o material que a gente escreveu, ele está adequado tanto para a lei que é de 2017, quanto para a lei que é de 2024. Tá? Então, acho que esse é um dado importante para a gente em relação a como a gente escreveu e como a gente encontra esse material na prática. Né? Quando a gente escreve o material, a gente tem alguns referenciais. Né? O primeiro referencial é a BNCC, e ela serve para a formação geral básica. Quando a gente foi escrever o material, a gente usou o referencial, que era os referenciais curriculares nacionais para a elaboração de itinerários formativos. Esse é o documento que orientou a nossa escrita. Para esse novo ensino médio, existe um novo documento, que deve ser aprovado em março, abril deste ano. A gente analisou esse documento, a gente já deu uma olhada nele, na versão preliminar dele, comparou com o material que a gente escreveu, que é o material que está em prática, e o que a gente pode dizer para vocês é que o nosso material, ele também tem é muito semelhante, ou está muito coberto, ou está muito respaldado pela lei que vai vir. Tá? Então, o nosso material, ele está olhando para, a gente escreveu olhando para cá, para os referenciais. Mas quando a gente fez uma discussão, eu vou contar um pouco dela aqui para frente, quando a gente fez essa discussão, a gente acabou olhando para muitas áreas ao mesmo tempo. A gente acabou escrevendo um material onde a gente conversou com química, com física, com biologia. E a nova lei, ela faz ela traz esse entrelaçamento das áreas. Então, o nosso material, ele já tem esse viés. Tá? Então, essa é acho que uma outra coisa importante, especialmente para quem está chegando agora, você podia pensar assim, bom, a gente está começando agora, o material está aqui, vai chegar uma nova lei, e aí, de repente, ano que vem, vira um material absolutamente diferente. E não é isso. O material, ele está encaixado já no que a gente vai ter como referência. E a gente está falando de um lugar de ter visto o que deve ser o documento. A gente viu essa versão preliminar. Bom, nesses referenciais curriculares, eles criaram alguns eixos estruturantes. Eixo que é como se fosse um lugar onde os itinerários tinham que ficar girando em torno deles. Esses eixos, eles valiam para qualquer itinerário. Eles valiam para o nosso, que é mais legal, né, de ciência da natureza, ele valia para o itinerário de matemática, ele valia para o itinerário de linguagem e de ciências humanas. E também lá para o profissional, que não é o caso da gente aqui. E quais são esses eixos estruturantes, né, onde todo o material foi escrito? Ele é investigação científica, que é o mais claro, assim, é o mais direto para a gente, pelo fato da ciência, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, à medida que você vai acompanhando o material que a gente escreveu, a gente foi colocando no manual e dentro do material aonde que esses eixos aparecem. Então, aonde eles aparecem significa lugares aonde a gente pode aperfeiçoar e aprofundar cada um desses eixos. E assim, de todos, é lógico que o que mais apareceu, o que é mais forte, é o de investigação científica, porque é tipo o nosso cerne, né? Agora, por que tem esses eixos? Qual que era a intenção dos eixos? A intenção deles era poder integrar e integralizar todos os arranjos de itinerário formativo que fossem feitos por todo mundo. Essa integração e integralização a gente conseguiu colocar no nosso material. E isso é que faz com que a gente consiga oferecer oportunidades para os alunos viverem um monte de experiências educativas diferentes. Tá? Então, à medida que vocês forem vendo o material, vocês vão perceber que tem momentos, por exemplo, que eles vão poder quase que fazer uma startup para poder resolver um exercício, eles vão poder fazer pesquisas, eles vão ter uma parte prática de laboratório, enfim, tem bastante dessas coisas, estão nessas possibilidades de integrar, integralizar e oferecer experiências educativas diferentes. Isso estava na nossa cabeça o tempo todo, né, e nas nossas discussões. Bom, e aí acho que só para dar eu recortei aqui, a gente recortou um pedaço da referência, e tem investigação científica. Então tem lá o eixo estruturante investigação científica, como é que ele aparece em todas as áreas. Então tem aí na primeira coluna a área de linguagens, a segunda área de matemática, a terceira mais legal, que é a área de ciência da natureza, a quarta ciências humanas e a última formação técnica profissional. E aí eu vou só dar destaque para uma dessas habilidades que tem a ver com uma lei
ou que vai estar relacionado com a lei que a gente está sentindo agora na pele, que é essa lei do celular, de poder usar o celular ou não em sala de aula. Então, a primeira... Deixa eu mostrar aqui um laserzinho aqui. Eu vou falar dessa daqui. Então, ela fala o seguinte: investigar e analisar situações, problemas e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Quando a gente escreve o material, a gente vai falar um pouco mais para frente, duas possibilidades, duas sugestões de uso diferentes. Uma que está lá no impresso e a outra que está no digital, está lá em áudio. Em todas elas, a gente entrega, a gente fala de uso de celular, por exemplo, como ferramenta tecnológica, e também de uso de outras possibilidades de pesquisa. Então, a gente já, no manual, a gente foi passando ou passeando por essas possibilidades. Mas a gente olhou para essas habilidades aqui na hora da gente poder escrever o material. Bom, o Rodrigão caiu, é isso que eu vi, PHC? Ele falou que acabou a luz na casa dele. Mas tudo bem, a gente vai tocando aqui até ele conseguir voltar, sem problema, né? Você vai daqui? Vou. Agora, em relação à estrutura do material, vamos comparar um pouquinho e diferenciar o que seria a formação geral e o que seria o itinerário formativo. Porque é importante ter esse olhar diferenciado para os dois tipos de materiais, né? Para não confundir qualquer ideia, para pegar a essência deles, né, Fábio? Então, a formação geral básica, a FGB, é aquilo que é o mais, vou falar assim, tradicional, o mais esperado. É a estrutura de conteúdos de química ou das outras ciências, que é o que é mais habitual no ensino médio. Lá, a gente vai trabalhar principalmente de maneira contextualizada, mas os conceitos fundamentais da química, né, de modo a proporcionar o material é estruturado com uma hierarquia, né, de conceitos para o aluno ir construindo esse aprendizado, mas de maneira mais tradicional. Agora, o itinerário formativo, não. O itinerário formativo, apesar dele mobilizar conteúdos e habilidades que são também trabalhadas na FGB, ele tem uma maior liberdade. Então, é a partir do conceito mesmo que a gente vai desenvolver os contextos. Na formação geral, é do contexto para os conceitos. No itinerário, do conceito para o contexto. E nem sempre vai estar casadinho, né, Fábio? Tem momentos no itinerário que a gente permite uma maior liberdade aí na condução do material. Você pode passar, Fábio, um pouquinho? Espera que deu uma travada, né? Pareceu um pouquinho que deu. Enquanto o Fábio arruma a apresentação, não sei se tem algum professor que já usa o itinerário, que queria comentar alguma coisa com a gente também, né, Fábio? Isso. Quer falar? Tem sim o professor, o James, ele falou que está indo para o 4º ano com material aí de química, e a parte dos cosméticos, ele fala que é muito ampla, rica, interessante, e que já acontece deles produzirem até novos produtos. O Edson Costa falou assim, professora Janis Joplin, o Edson, ele falou assim, que o material é anual. Desculpa. Na verdade, Edson, ele foi concebido para ser semestral, na verdade, tá? O curso A para um semestre, o curso B para o segundo semestre, né? E aí, só que tem alguns colégios que usam ele de maneira anual. Mas são 4 cursos, na verdade, mas depende também da carga horária do colégio e como que ele é utilizado. Tem, assim, adaptações que são possíveis, porque o material ele é modular mesmo, então tem uma maior liberdade em relação à condução dele, sem ter perdas significativas na aprendizagem, nem nos conteúdos que são trabalhados. Tá bom, Edson? Talvez você trabalhe de maneira anual e outro colégio trabalhe de maneira semestral, na verdade, dependendo do número de aulas disponível para o itinerário formativo no momento. Consegui voltar aqui, cara. Vitória falou, meu segundo ano trabalhando com itinerários e é muito prático, legal. Então, por exemplo, na formação geral, a gente tem aí os assuntos que o Fábio está mostrando que são trabalhados, ó. Caderno 1, primeira semana, aula sugerida, módulo 1. Assunto, linguagem, química, símbolos e fórmulas químicas. E tem as habilidades da BNCC.
E aí depois a gente segue aquela progressão que é o mais tradicional. Sistema, classificação, características e propriedades físicas, e vai seguindo o conteúdo. Então, por exemplo, ó, nesse texto, ele fala assim: os estudos sobre a origem da vida constituem um campo de investigação científica. Ó, o trecho a seguir é extraído da revista Química Nova na Escola e trata da composição da atmosfera primitiva. Então, tem uma contextualização para ser trabalhado o conceito de química, que vai lá falar dos gases, ó, que está destacado. A ausência do gás oxigênio e predomínio de gases como metano, gás carbônico, nitrogênio e amônia. E aí é pedido, lá no finalzinho, pesquise a fórmula química das substâncias encontradas na atmosfera primitiva, está no texto, representando o nome e o símbolo dos elementos químicos que as compõem. Então percebe que é uma questão contextualizada que trabalha conceitos de química integrados com uma contextualização de biologia. O aluno já vê, durante a condução do material, que as ciências vão se conversar, né? Tem uma estrutura da matéria que permite que o aluno transfira os aprendizados de ciência para as diferentes modalidades científicas, vou falar assim, física, química e biologia. Então, o material ele foi pensado, né? Tanto o FGB quanto o itinerário, ele foi pensado para se conversar. Tá? Tanto que, se pegar no primeiro ano, os primeiros módulos de ciências, tanto de física, química, quanto biologia, começa trabalhando com método científico, cada um com uma abordagem diferenciada. Tá? Agora, em relação ao itinerário formativo, a gente, por meio de uma pesquisa com professores que faziam parte do sistema na época, a gente investigou quais seriam as temáticas que seriam possivelmente mais interessantes para a elaboração desse material. Então, a gente fez um curso de cosméticos, de química forense, que é vou falar assim, é o Big Mac, né, Fábio, do material, que é o que fez mais sucesso, assim, química forense, até pela fama das séries, né, forenses, e é legal mesmo. É o curso de novos materiais, que trabalha com mais consciência aplicada, que ele é um pouquinho mais difícil a condução teórica, mas ano passado, por exemplo, teve a primeira Olimpíada de Nanotecnologia para os alunos do ensino médio. Então, que já está se discutindo mais os conceitos de nanomateriais. E esse ano, eu estava vendo umas pesquisas da FAPESP, está cada vez mais avançando pesquisas em relação à biologia quântica. E não é quântica no sentido de, sabe, o DNA quântico, não é isso. É biologia quântica no sentido que vai usar cada vez mais recursos de física e química para fazer análise molecular e de transferência de energia em processos biológicos. Então, é a integração mesmo e a ciência do século XXI, que precisa chegar também no colégio de uma maneira, vou falar assim, honesta para aquilo que precisa ser feito no ensino médio. Não precisa ser tão avançado quanto no ensino superior, mas que pode ser começado a ser trabalhado. Né? E o curso de novos materiais, por exemplo, faz isso. Agora, nos exemplos que a gente tem aqui do curso de cosméticos, é o curso A. Então, a gente trabalha, produtos para cabelo, hidratantes e protetores solares, cremes dentais, indústria de cosméticos. E a ideia é que, a partir dessa nova abordagem, desse contexto, a gente mobiliza conceitos de química que vão ser abordados também na FGB, mas que também são discutidos durante o itinerário. Ou seja, o próprio itinerário tem um referencial teórico que pode ser utilizado. Que, às vezes, ele vai até avançar um pouquinho mais rápido do que a FGB, quando comparado com no primeiro ano do ensino médio, por exemplo. Segundo ano do ensino médio já está mais alinhado, tudo certinho. Mas tudo bem, porque um dos princípios, por exemplo, do Jeremy Brunner, foi um psicólogo da educação, né, de Harvard, é a aprendizagem por descoberta. Então, não é só sistematizar aquilo que o professor já trabalhou de maneira formal, o conteúdo. É também permitir que o aluno faça suas descobertas, deixar um certo nível de incerteza nesse trabalho, para que o aluno também possa pesquisar, investigar e também ir tomando os próprios passos. Né, Fábio? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Acho que você tocou num ponto bem legal, que foi da gente ter pesquisado, a gente ouviu o sistema para poder escolher os temas, né? E da coisa da gente participar, da gente ter às vezes ter alguns conceitos, alguns conteúdos que estão, igual você falou, um pouquinho mais para frente.
Mas a gente vai, daqui a pouco a gente vai mostrar a estrutura do material, ele vai dizer aonde que a gente entrega isso para eles, de modo que eles deem conta disso. Exato. E é porque é importante deixar claro, né, Fábio, que foi pensado para ser assim, né, Rodrigo, né, Fabião? Né? Não Sim. foi intencional, né? E só complementando o que você falou, PH, que essa é a grande diferença do itinerário quando a gente compara com o FGB, né? Que acho que você já comentou, mas é para enfatizar um outro tipo de material. Então, assim, quando a gente tem um contexto para trabalhar, por exemplo, né, protetor solar, então precisa de algum conceito para trabalhar esse conteúdo, por exemplo, esse tema, né? A ideia é que esse conceito seja pontual para isso, né? Então, vou dar um exemplo, no caso de cosméticos, que a gente trabalha com estrutura de compostos orgânicos. Mas a ideia é reconhecimento de fórmula apenas, né? Reconhecimento de estrutura, de representação de bastão, não precisa ter todo o aparato da química orgânica para trabalhar com cosméticos, né? Então, quando a gente trabalha conceitos, assim, são conceitos pontuais. O que o aluno precisa da teoria para trabalhar esse assunto, né? De forma muito pontual. A gente não precisa, de repente, trabalhar algo muito grande, né, no caso da química orgânica, é o bem clássico, né? Trabalhar toda a química orgânica para poder entrar e trabalhar aquele módulo do itinerário, né? É uma diferença bem grande de concepção, né? E também reforçando o que você falou, Rodrigo, assim, num primeiro momento que o aluno vai ver uma coisa que é nova, assim, um pouquinho diferente, sempre o primeiro momento vai ser mais difícil, né? Só que, por exemplo, lá no colégio, quando a gente trabalhou com o itinerário de cosméticos no primeiro ano, e aí os alunos sentiram um pouquinho mais dificuldade no começo de fazer o reconhecimento das fórmulas orgânicas, e só que aí o professor tem liberdade também de estender um pouco esse módulo, trabalhar ele de uma maneira mais longa. Só que quando a gente foi trabalhar química orgânica na FGB no segundo ano, já foi mais fácil, porque aqueles alunos que fizeram o itinerário, eles já reconheciam aquilo como algo que não era novo. E os alunos que tinham feito itinerário de ciências acabavam ajudando os alunos que tinham feito itinerário de ciências humanas, por exemplo. E acabou integrando. É igual quando você vai praticar alguma arte marcial que o cara que é faixa preta, ele ajuda o faixa marrom ajuda o faixa roxa, assim vai, né? Aquele cara que é mais avançado naquele conteúdo específico, ele vai ajudando os demais e aí você vai criando uma integração até e uma discussão entre os próprios alunos, né, Rodrigão? E uma outra coisa também que eu achei bem bacana, né? Eu também trabalho com FGB, né? E às vezes na aula de FGB os alunos têm então isso é aquilo que a gente viu no itinerário, eles conseguem fazer esses ganchos assim, né? Exato. Uma ampliação mesmo de repertório, né? Bem legal. E Desculpa pegar, fala aí depois. assim, e até, Fábio, aquele programa que a gente gravou sobre os itinerários, né, que tá no YouTube lá, tá até depois, dá pra gente deixar o link aqui, quem quiser acessar. Porque sempre tem a pergunta, pô, mas legal, o DNA do ângulo, além de uma formação sólida e forte, é a aprovação no vestibular. Porque faz parte do aluno conseguir também fazer suas conquistas e ter opções na vida para fazer as escolhas que ele deseja, né? E ter uma aprendizagem consolidada faz parte disso. E o que a gente discute nos itinerários, eles têm aparecido nos vestibulares. Tem aparecido questões de nanomateriais, tem aparecido questões na Unicamp de cosméticos, de química nutricional. Então, tem até a seção Rumo Enem que eu vou comentar. Ou seja, o material foi pensado tanto para um desenvolvimento de aprendizagem por descoberta, para reforçar conteúdos da FGB, para estimular a aprendizagem investigativa dos alunos e também pensado na preparação para o vestibular, né, Fabio? Acho que ele vai conectando com tudo, né? É como se a gente tivesse olhado e falado, bom, isso aqui é o cerne de todo o ensino médio. Então a gente colocou isso no material, né? E eu acho que a Olimpíada de Nanotecnologia foi sorte, né? Foi sorte. Mas ela encaixou também, bastante. Né? E esse programa que acho que a Fê colocou aí no link é o de um professor, né, que fez uma série de atividades lá com os alunos e também fala da participação na Olimpíada. Bom, eu vou dar uma continuada aqui para a gente poder falar um pouco mais da estrutura que o PH foi retomando aqui. Oi. Só interrompendo um pouquinho, o Alexandre levantou a mão. Ah, beleza, eu estava na outra tela, não vi. Sem problema. Manda aí, Alexandre. Alexandre, tá mudo, viu?
Alexandre? Acho que não, talvez tenha sido por engano, sei lá. Bom, a hora que ele abrir, aí você... Fiquem à vontade para ir levantando a mão, fazendo perguntas ou colocando aqui no chat, que nós vamos colocando para os autores, que às vezes eles não estão vendo devido a compartilhamento de tela. Bom, beleza. Então vamos lá. Ó, que nem o PH trouxe, a gente escreveu 4 cadernos. Eu vou falar deles mais separadamente. Então, os cadernos A e C, eles são cadernos que a gente pensou para primeiro semestre. E os cadernos B e D, eles são pensados para segundo semestre. Isso implica um tamanho diferente. Então, a gente tem mais módulos nos cadernos A e C do que nos cadernos B e D. Mas ele também é um caderno que pode ser usado o ano inteiro, depende muito de como a escola vai organizando, como a escola pensou essas questões. Então, o caderno A e o caderno C, então, são de primeiro semestre. Tá? Então, essa aqui é a diferença que a gente tem em relação ao B e D. A extensão deles é outra. Bom, quando a gente olha a área, né, então, nas discussões da área, a gente foi, bom, quais são os eixos que a gente pode ter na área? A partir do que a gente fez as pesquisas com as escolas, com os professores, quais são os eixos? A gente criou 4 eixos. No mundo da ciência, ciência do século XXI e inovação, práticas científicas e a ciência do corpo humano. Então, todos os autores do itinerário, quando eles escreveram o material, quando a gente escreveu, a gente olhou para esse eixo como referência. Então, quando a gente olha, por exemplo, a área dentro da escola, todos os materiais, eles estão aí em torno desse eixo. Então, se a escola faz, por exemplo, alguma espécie de feira cultural, algum evento nessa direção, ela pode escolher o eixo do material que ela está usando como referência. Então, pode escolher o eixo, por exemplo, do mundo da ciência. Então, e aí, se o eixo é o mundo da ciência, que é do caderno A, a gente tem em biologia, lá em Observatório de Fenômenos Biológicos, impactos ambientais e desenvolvimento sustentável, temas super contemporâneos. Análise e investigações químicas, que é o de cosméticos, a gente tem alguns professores falando no chat já de como que eles vão enxergando, como os alunos respondem a ele, e em oficina investigativa de física, a física das coisas e as coisas da física. Tem uma coisa que eu acho legal falar aqui, é que é no nome dos itinerários. Então, Observatório de Fenômenos Biológicos, Análise e Investigações Químicas e Oficina Investigativa de Física, os nomes Observatório, Análise e Oficina, eles pressupõem o aluno mais protagonista. Eles pressupõem muita atividade de mão na massa, e isso a gente vai encontrar no material o tempo inteiro. Tá? Então, ó, o caderno A é esse eixo do mundo da ciência, o caderno B, que é o do segundo semestre, Ciência do século XXI e Inovação, aonde tem nanotecnologia, que dentro de química está em novos materiais, o que o PH chamou aí de Big Mac, que é o Práticas Científicas, que para nós foi Ciência Forense, e o caderno D, a Ciência do Corpo Humano, que em Química é Química Nutricional. Então, todos os temas são temas bastante contemporâneos, são temas muito relacionados com o cotidiano deles, são temas em que os alunos se veem toda hora. Então, química lá na escola, esse de Química Nutricional, teve muita discussão com o pessoal de Educação Física. Então, você tem lá eu trabalho numa escola que é bem grande. Então, só para vocês terem uma ideia, eu estou esse ano com 34 turmas de ensino médio lá. Só de primeiro, segundo, terceiro dá 34. Então, você imagina que no intervalo, eu tenho um monte de aluno que é muito preocupado com o corpo, que é academia e tal. Assim, a gente tem que ter um monte de micro-ondas para os caras poderem almoçar lá aquele frango com ovo, com batata doce. Essas coisas, os alunos que estavam participando no ano passado lá de Química Nutricional, eles discutiam muito na hora do almoço e na academia, porque os professores deles foram trazendo para a gente, as questões que a gente apresentou no material, porque elas todas vão fazendo parte do cotidiano. Então, isso acho que é uma das coisas mais relevantes que a gente tem no material. Bom, e aí, só para dar uma ideia de tudo aquilo que a gente colocou, para cada um dos cadernos, o A, que é cosméticos, o B, novos materiais, o C, ciências forenses, e o D, química nutricional, a gente recortou aqui alguns dos módulos que a gente tem lá. Então, são esses, é por esses módulos que a gente vai passeando aí ao longo do caderno. Então, quando você pegar o material, seja ele físico ou digital, caderno A, B, C e D, são alguns dos módulos que a gente escreveu. Agora, eu acho, Rodrigão, que a gente pode já mergulhar mais no material, né? A gente pode discutir um pouquinho da estrutura da aula, né? Como foi pensada, né? Então bora lá. Você vai pegar? Vou. Quando a gente
tem o material físico lá ou digital, o que a gente vai apresentar agora é o desenho do material mesmo e as sessões dele, pensando na abordagem que o professor vai fazer em sala de aula. Então, tirando o nome do módulo lá, né? A primeira sessão é a sessão de embarque. O que é a sessão de embarque? É como se fosse a preparação para a motivação do aluno, a motivação do estudante. O embarque vai trazer sempre um questionamento em um texto e uma imagem de abertura, que é para mobilizar o estudante em relação àquilo que vai ser trabalhado, mobilizar a estrutura cognitiva do estudante, né? Quando você pensa no Ausubel, que fala de aprendizagem significativa, o Ausubel vai falar que o aluno ele sempre vai aprender relacionando aquilo que vai ser apresentado para ele com conteúdos que já estão presentes na sua estrutura cognitiva. Então, essa sessão de embarque tem essa ideia de já questionar o aluno para começar a mobilizar ele para esse novo aprendizado. Mas antes de eu continuar, o Alexandre levantou a mão. Fala, professor Alexandre. Fica à vontade, por favor. Não sei se vai conseguir agora comentar. Ele já tinha levantado a mão, viu, PH? Acho que, não sei se tem algum problema na internet, acho que qualquer coisa ele... Olha, se você quiser escrever no chat, a gente também vê aí e também responde por lá. Sem problema. Aí, um comentário que eu gostaria de fazer também é que os professores, se vocês repararem, tem um escrito do lado ali, em cima, pequenininho, que é em rosa ali, né, que a gente, magenta, assim. Esse escrito são orientações que a gente tem no próprio material, no caderno do professor, de como conduzir o trabalho com aquele módulo ou com cada uma das sessões, tá? Não é só a resposta dos exercícios, são também discussões e proposições de como trabalhar aquela sessão. Depois a gente tem até outros recursos que o Rodrigo também vai apresentar. Então, o embarque é a preparação, é a mobilização da estrutura cognitiva do estudante para aquilo que vai ser apresentado. Só que para isso, para o aluno poder relacionar aquilo que vai ser apresentado com aquilo que ele já sabe, a gente tem que agora fundamentar isso de acordo com alguns referenciais teóricos. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que a estrutura do material ela foi pensada, tá? Ela não foi de qualquer maneira. Pode voltar uma, Fabião, a outra é do embarque, né? É um outro exemplo de embarque, ó. Porque a impressão digital é utilizada na identificação de pessoas. Então, é sempre um questionamento, algo que vai mobilizar o estudante. Você passa uma, Fabião, para mim, por favor? Depois do embarque, vem a sessão Fundamentos Teóricos. E aí, essa sessão Fundamentos Teóricos, como o Rodrigo comentou, a ideia é que ela seja, a princípio, suficiente para o desenvolvimento daquele módulo. Só que, claro, que como o conhecimento ele é contínuo, ela vai se conectar com outros conteúdos que também foram ou vão ser trabalhadas na FGB. Mas percebe que não é solto. Essa sessão Fundamentos Teóricos é uma maneira que o professor pode utilizar de trabalhar teoricamente aquilo que vai ser discutido no itinerário. Existem recursos digitais no plural, como aulas gravadas para discutir essas sessões Fundamentos Teóricos e formas de fazer como se fosse uma aula invertida. Se o professor quiser trabalhar direto as questões ou de outra maneira em sala de aula, ele pode pedir que os alunos assistam às aulas gravadas, como se fosse uma preparação para aquilo que vai ser desenvolvido em sala de aula. Não sei se o Fábio ou o Rodrigo querem comentar alguma coisa em relação a isso. Não, eu acho que é isso, né? Na verdade, é como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Então tem a sessão embarque, tem os fundamentos teóricos, tem os vídeos, de forma que o professor, no preparo da aula, ele pode escolher qual o melhor caminho ele quer seguir, né? De repente, como o PH mesmo sugeriu, ele pode orientar o aluno a assistir os vídeos em casa e depois, no início da aula, tirar dúvida e já para as questões, ou mesmo pedir para eles assistirem durante a aula, dependendo do tempo que tem de aula, e depois discutir algumas questões. Enfim, é um conjunto de ferramentas que a gente tem para o professor conseguir montar a sua própria aula, né? O que a gente faz é escrever o material, mas o professor é o autor da aula, ele monta a aula do jeito mais apropriado para ele, né? É nesse só esse complemento, PH. O que tem lá na escola do ano passado, do que está rolando lá na escola agora, né? Que a gente começou as aulas no dia 27,
antes os professores usavam essa sessão, a professora de química, e ela falava, ela gosta de colocar no começo da aula. Então, antes de começar a aula, ela dava um tempo, os alunos no celular deles poderiam assistir o vídeo lá pelo plural, né? Porque ela assim, bom, você vai lá e pede para o aluno fazer em casa, e a gente sabe que, às vezes, né, eles não fazem. Então, aí o que ela fazia? Ela foi testando, ela percebeu que no começo da aula funcionava bem. Então, se o vídeo tem lá, e os vídeos são curtos, né? Então a gente não fez vídeos longos, se o vídeo tem lá 5, 6 minutos, ela deixava 10 para os caras poderem ir e voltar, ver várias vezes, para ter um acompanhamento individualizado. Tipo, aqui eu entendi, eu volto, essas coisas que são possíveis fazer. Com a questão do celular, lá na escola, a gente combinou nesse primeiro trimestre, a gente não dá nenhuma chance pro azar, sabe? A gente não deixa, a gente não faz, não tá, o combinado dos professores foi de não usar para nada o celular na aula. Então, o que ela tem feito? Ela tem apresentado o vídeo 2 vezes. Então, ela passa o mesmo vídeo 2 vezes de entrada. Acho que só para dar um pouco de... eu quis contar isso porque é o que a gente tem vivido lá na escola. Uma maneira de sugestão, agora que não pode usar também o celular em sala de aula, uma sugestão é pedir para os alunos assistirem o vídeo em casa e elaborar perguntas em relação àquilo que eles assistiram, para também mobilizar a estrutura cognitiva. E quando ele elabora essas perguntas, ele de alguma maneira já vai chegar um pouco mais preparado e sensibilizado para aquilo que vai ser trabalhado em sala de aula. E aí, quando você também estimula o aluno a refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem, estava até conversando com o Fabião outro dia, que a gente se encontrou lá no ano, né, para fazer a gravação, na verdade, né, Fábio? Foi. Sobre metacognição. Conforme você estimula o aluno a refletir sobre o próprio processo de aprendizagem, você está fazendo um caminho metacognitivo, que tudo indica que, com o tempo, melhora a autonomia do aluno e a própria aprendizagem. Então, essa ideia de estimular ele a formular perguntas ou questionar ele em relação a coisas que ele vai ver é sempre um bom caminho. Igual essa sessão embarque que a gente propõe. Você pode... Obrigado, Fábio. Agora, a sessão vou falar assim, de exercícios do itinerário é a sessão aprimorando habilidades. Agora, uma ressalva. Não, do ponto de vista dos autores, que a gente acha, não é necessário preencher todo o material, né, Fábio? Fazer todas as questões da sessão aprimorando habilidades. A ideia não é preencher. O professor tem liberdade de escolher aquelas questões que ele acha mais pertinente ou que ele queira trabalhar. Porque a gente colocou no material, o material ele é bojudo, vou falar assim, tem conteúdo. Não é conteudista no sentido da FGB, mas tem conteúdo. Então pode ser que às vezes o professor sinta que não tem tempo para trabalhar todas as questões, mas tudo bem, porque a ideia é o professor também poder escolher aquilo que ele quer trabalhar. As questões aprimorando habilidades, elas são um pouco diferentes das questões que são previstas na FGB. Aqui a ideia não é o aluno simplesmente replicar algo que ele viu no fundamento teórico. A ideia é o aluno ter praticamente uma atividade autoral, no qual ele vai propor coisas novas, vai analisar tabelas, gráficos. São atividades mais investigativas, no qual, inclusive, várias vezes são propostas pesquisas para ele fazer. São discutidas atividades de combate a fake news, para o aluno saber validar uma informação que ele vê, sabe, ensina ele a fazer pesquisa. Então, como são atividades mais amplas, mais abertas, elas podem também tomar mais tempo. Então, muitas vezes o ideal seria até, inclusive, selecionar algumas atividades, discutir algumas delas com mais profundidade. Você pode propor as outras como um trabalho, como uma outra forma de pesquisa, ou como até atividade para casa, tá? Mas é importante isso, vou falar assim, exaurir o material aqui não significa preencher todo o material, mas sim usar os recursos de uma maneira consciente e de uma maneira que você acha adequado para a sua turma, ou até para a individualidade de cada turma. Né, Fábio? Acho que isso que você falou é bem importante, né? A gente às vezes olha a matéria e fala assim, eu acho que eu não consigo fazer tudo em aula. Ok. Lá na escola, como que os professores têm feito? Eles têm... A gente trabalha lá com avaliação formativa, que é aquela avaliação de processo. Então, eles escolhem, em alguns módulos, exercícios ou atividades que os alunos vão entregando para dar essa referência de evolução deles, para dar essa referência de aumento de performance. Então, parte dos exercícios, eles fazem assim. Eles escolhem um aqui, um módulo, outro no outro, para poder fazer parte da avaliação. Então, isso tem acontecido bastante lá na escola também. Você pode passar, Fábio, por favor?
Agora, além da sessão aprimorando habilidades, sempre que possível, a gente também colocou o experimentando, que é um experimento científico, né, uma demonstração que pode ser feita com os estudantes, se tiver os recursos em sala de aula ou na escola. Mas como a gente sabe que muitas vezes o dia a dia do professor também é corrido e às vezes não dá tempo de preparar todas as atividades, ou às vezes os recursos não estão disponíveis, lá no Plural, juntamente com as videoaulas preparatórias, a gente também gravou esses experimentos. Então você pode usar também como uma pré-aula ou até como uma exposição do vídeo e discutir em cima do vídeo, tá? Não tem nenhum um tipo de perda aí. Claro, se puder fazer a discussão com o aluno com a mão na massa, vou falar assim, promovendo a descoberta, é mais interessante para o estudante, a gente sabe disso. Mas você não fica limitado com isso, tá? Tem o recurso digital também no material para ser utilizado. Acho que é legal falar que a gente gravou em estúdio, né? Então dá para fazer na sala de aula. Exato, são coisas mais simples, né? É verdade. E só complementando, às vezes a atividade, né? Se você olhar aquele módulo, mais atividade experimentando, às vezes você olha e fala, bom, não dá para fazer tudo, mas a ideia qual é? Escolher, de repente, o caminho que vai seguir, né? Essa mesma atividade que o PH projetou, que é de impressão digital, que é de química forense, quando eu trabalhei essa atividade, né, no ano passado, ao invés de trabalhar a parte teórica, né, eu primeiro trabalhei a parte de identificação de sinais da digital, tal, que está na teoria, e eu fui direto para essa atividade, que é uma atividade também muito bacana, que os alunos se envolvem bem, né, só que aí o que eu fiz? Eu abri mão dos exercícios de sala. Eu fiz só o primeiro, que era um exercício só para identificar as partes das digitais, porque depois eles iam identificar nas próprias digitais, né, como propõe a atividade. Aí eu deixei os outros exercícios, né, pedi um ou outro para casa e deixei os outros. Né, é só para mostrar que a gente acaba tendo essa liberdade para escolher o caminho que a gente acha mais apropriado, né, para os nossos alunos. Exato. Acho que é legal também, você foi falando, eu fiquei pensando, né, Rodrigão, a gente escreveu o material e quando a gente vai usar, a gente usa o material até numa terceira ou quarta vez diferente daquela que a gente pensou quando escreveu. Essa liberdade, essa autonomia, ela acho que é uma das maiores marcas do material itinerário. Né? Talvez em FGB você tenha menos essa liberdade, vai na hora de... Parece que ele deixa menos livre. Aqui no itinerário, não. Cada vez que você dá aula, é uma aula diferente, né? Sim. Ô, PH, você que fez uma inversão no ano, não foi? De módulo, acho que em cosméticos, não foi? Foi. Eu estava trabalhando na parte de cosméticos e ia chegar na parte de concentração de soluções, né? Mas, como eu já tinha trabalhado na parte de química orgânica, que tinha sido um pouquinho mais demorado, assim, eu queria esperar a FGB chegar na parte de concentração de soluções. Então, eu comecei a trabalhar outros módulos que trabalhavam polaridade, emulsão, que já tinha sido visto na FGB, para depois trabalhar a parte de concentração de soluções quando já estivesse mais alinhado. Eu tenho essa liberdade também de fazer inversão de módulos, de modificar a sequência, tá? De maneira que o professor achar mais conveniente. Inclusive, tem o mapa de foco, né, Rodrigo, dos itinerários, que são alguns módulos que a gente fez destaque, que seriam essenciais, assim, na condução de cada itinerário, que é um outro documento, que é o mapa de foco dos itinerários formativos. Agora, bom, um outro exemplo de exceção aprimorando habilidades aí da biologia, né? Que é uma atividade que fala de extração de DNA. Na verdade, da química, que fala de extração de DNA, que é mesclado com biologia, né, Rodrigo? É do módulo que você escreveu sobre material genético. Esse é o módulo que ele está dentro da química forense, né? Para mostrar um pouco dos recursos que a gente tem. Então, a gente propõe, tem os experimentos, mas também a gente propõe, sempre que possível, né, alguns simuladores. Então, tem, nesse mesmo módulo, um experimento de extração de DNA, né, de morango, mas tem um simulador, que é um simulador de eletroforese, né, porque o grande objetivo, vamos dizer assim, desse modo é teste de DNA. Então, a gente trabalha na sequência a extração, aí trabalha um simulador. E é bem interessante, que é um simulador simples, aberto, né, que dá para trabalhar de forma muito simples, e ele é muito passo a passo, né, mostrando os recursos que a gente, sempre que possível, né, sempre que a gente
acha interessante, a gente coloca no material. Então, também tem a possibilidade de trabalhar com alguns simuladores. Perfeito. O material... Ah, legal. A professora Jenny Joplin falou, esse simulador é incrível, eles amaram. Legal. É bem legal mesmo. E é legal que você consegue, o aluno ele consegue fazer ele tem uma hipótese do resultado, aí depois ele faz o teste e vê se a hipótese dele tá correta ou não. É uma investigação mesmo, né, Rodrigo? Uma investigação. Pensou a mesma coisa que eu, pegar na mesma hora. É da investigação? É. E a sessão vou falar assim, de tarefa é o chamado estudo orientado. Mas como comentei com vocês, é um estudo orientado que ele vai transitar entre questões mais tradicionais, inclusive aparecem algumas questões de vestibular, como também questões mais abertas de pesquisa. Aqui, ó, nessa atividade, uma das qualidades de um perito criminal é o olhar atento aos detalhes do local de crime, que é treinado durante a formação e aperfeiçoado com a experiência. Então, tem uma contextualização. E aí, o pedido é, faça uma pesquisa em sites confiáveis e descreva os principais equipamentos de um perito criminal e suas funções. Isso é legal, faça uma pesquisa em sites confiáveis, tem orientações também para o professor de como trabalhar com o aluno, como fazer a pesquisa em sites confiáveis, né? Que não é simplesmente a primeira coisa que aparece no Google, ou no TikTok, ou outro mídia que ele use. Então, uma das premissas aí do século XXI, né, é combater fake news e fazer o aluno saber trabalhar melhor com evidências, assim. E a gente vai pontuando isso em diversos momentos do material. Na parte de cosméticos, tem uma atividade para o aluno investigar na casa dele quais produtos cosméticos que ele utiliza que tem selos de credenciamento de não fazer testes em animais. E é uma atividade interessante, porque quando você pede para os alunos olharem, eles acham, muitas vezes, que não tem mais teste em animal, que não existe mais isso. Mas, muitas vezes, eles usam produtos que não têm credenciamento, que comprovam não teste em animais. Então, é uma descoberta para eles também, e uma conscientização do que, se isso é importante para eles ou não, que tipo de produto que eles querem utilizar, que é uma maneira deles saberem escolher melhor, né, as coisas para o dia a dia. Inclusive, na química nutricional, leitura de embalagem, compreensão das informações do rótulo, saber o que significa aquilo. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, né, mas a gente colocou no material de química nutricional. Mas aquelas informações do rótulo, de valor calórico, tem uma variação de cerca de 20% naquilo, que pode ser para mais ou para menos. Então, tem uma imprecisão alta naquelas medidas do valor calórico dos alimentos. Só que não está descrito lá, né, Rodrigo? Né? E a gente colocou lá no material. Acho que um negócio legal de falar aqui, desse exercício que está recortado, quando a gente fala de pesquisa em sites confiáveis, essa questão de como você faz a pesquisa, de características do site que é confiável ou não, também é abordado em física e em biologia, quase que no mesmo módulo. Sim. Então, na linha do eixo, é uma atividade que a gente faz com todo mundo. Em todas as áreas da ciência da natureza, isso está sendo discutido. Né? Aquele lugar de todo mundo estar abordando situações parecidas, né, nas diferentes áreas. Foi bem, modéstia à parte, foi bem pensado o material, né, Fábio? Sim, né? Foi. A gente levou um tempão, a gente levou quase 6 meses para chegar no modelo, chegar em toda essa estrutura. O Fábio não aguentava mais olhar para minha cara. Não tinha referência, né? Não tinha, aí discute com área, a gente fez um tempão, aí foi muito da hora. E a última sessão do material, tem que estar mais para o final dele, é a sessão rumo ao Enem, no qual a gente tem atividades, questões autorais que a gente elaborou, com base no modelo Enem. Claro que não é tentando prever o que vai cair no Enem, não é isso, mas é uma maneira do aluno treinar o estilo da prova do Enem, com base naquilo que a gente trabalhou e mobilizando também outros conceitos de química. E aí também tem física, biologia e assim vai, né? Uma sessão do material, o rumo ao Enem. Essa é a parte mais voltada, assim, para o vestibular. Que a gente chama de rumo ao Enem, mas é rumo aos vestibulares, na verdade, né? Porque é o tipo de questão múltipla escolha. E é o tipo de questão que os vestibulares estão caminhando, né? Embora seja uma questão que chama rumo ao Enem, os vestibulares todos estão indo nessa direção. Então, só a gente olhar, por exemplo, a FUVEST esse ano, com essa reorganização da programação, ela vai nessa direção também. Né? A professora Jane falou assim, fiz em Química Nutricional uma atividade chamada frutaria,
onde eles tinham que criar uma salada de frutas utilizando uma única cor e que estivesse balanceada nutricionalmente com avaliação legal de jurados de MasterChef. Legal pra caramba. Que da hora. Muito bom. Olha, eu Essa vou ideia mesmo. comentar sobre essa atividade com os professores da escola, se você me autorizar. Você sabe, Gianni, só também contribuindo, né? No ano passado, eu fiz uma atividade no final do ano, a gente, né, tinha terminado o curso, aí vamos fazer, né, uma confraternização na turma, tal, então cada um trouxe alguma coisa, só que a ideia, ao trazer, não trazer ultraprocessado, então a gente começou a colocar algumas, né, e depois a gente começou meio que, eles começaram a olhar o rótulo daquilo que eles levaram, foi muito legal também, que era uma despedida, né, para finalizar o curso, foi muito bacana. Legal. Vai expandindo naturalmente, né? Eles vão criando, eles vão olhando para o lado e vão enxergando conexões em todo que é canto. Sim. Ainda mais que agora tinha ficado meio embaixo e agora tem uma alta de novo, né, de uso de suplementos alimentares, né? A galera tá redescobrindo um monte de coisa. É legal informar os alunos e conscientizar eles sobre coisas que eles comem e tomam por aí, né? Que muitas vezes eles não sabem das consequências e nem sabem também, né, o Fábio e o Rodrigo. A gente fala assim, processado, ultraprocessado, como se fosse uma coisa que a gente conhece já, mas muitas vezes o aluno nem sabe a diferença de classificação, né? Entre in natura, processado, ultraprocessado e tal. É verdade. E é uma classificação que veio de um pesquisador brasileiro. Isso é interessante, né? Sim. Rodrigão, você vai aqui? Bom, posso falar. A gente, no FGB, tem o caderno do professor, né, em que a gente traz sugestões de uso do material, complementos, né. No caso do itinerário, a gente pensou em algo diferente. Então, ao invés de trazer um caderno do professor com sugestões impressa, a gente fez no formato podcast. Porque, assim, eu falo até por mim, né? Teve épocas que eu sou de São Paulo, mas eu trabalhei em São José dos Campos, trabalhei em Taubaté, então eu ficava muito tempo no carro. Então, se eu tivesse aí a possibilidade de escutar algo, né, ganhar esse tempo, para mim seria muito bom. Então, a gente mudou o formato do caderno do professor e a gente colocou no formato de podcast. Então, esses podcasts é equivalente ao caderno do professor do FGB. Então, ele traz sugestões de atividades, ele traz o que a gente pensou quando a gente elaborou aquele módulo, porque isso é uma coisa importante, né? Quando o professor sabe qual foi a ideia da concepção, ele consegue se apoderar melhor do material. Então, ele consegue usar melhor o material. Então, nesses podcasts, também a gente mostra qual foi a intenção, o que a gente pensou, quais são os pré-requisitos, né, conceituais para trabalhar aquele módulo, e ao invés de, então, ser no formato escrito, a gente gravou no formato podcast, tá? E, inclusive, está no Spotify, né, que ajuda bastante também. Mas tem um negócio legal, né, assim, que não é aquela parte magenta lida, né? Então, o que está em magenta é um manual do professor, o que está no Spotify, no podcast, é outro manual do professor. Isso. Né? Então, assim, verdade. São sugestões de condução, mas são diferentes. Complementos, né? São sugestões diferentes. É que eu vou ler, o podcast é só uma leitura, não tem essa relação. Acho que é bem importante finalizar isso. É verdade, porque geralmente o que está em magenta, ele é muito direcionado àquela resposta, à discussão que pode ser feita naquele exercício. Aqui no podcast ele é uma coisa mais ampla, né? A gente olha para o módulo de forma mais ampla. Perfeito. Bom, aí você tem esse daqui também, você fala? Esses são, aqui nós temos a proposta pedagógica, né, do ensino médio. Então aí você encontra toda a programação, inclusive FGB, estudos avançados, itinerário formativo, está aqui dentro dessa proposta. Aí a gente tem um guia de metodologias ativas, com sugestões de metodologias, né, e tem essa matriz de projeto, que também é um caminho para elaboração de projetos, é um guia, né, para elaboração de projetos.
E tudo isso a gente encontra dentro do plural, né? É dentro do plural, né? Porque às vezes acho que é no plural que está. A assessora pode até ajudar a gente, é no plural. Esse material, ele está dentro do portal pedagógico do Anglo, mas no portal que pedagógico. Tem que estar com acesso junto do plural para poder abrir a página do portal pedagógico do Anglo, tá? Mas ele está lá, é só baixar. Então, acho que o Café trouxe, assim, a gente acessa pelo plural, lá tem o portal pedagógico Anglo, que a gente vai ter manual do professor lá, que às vezes você quer baixar em PDF, ele está lá, né, subsídios de prova. Subsídios de prova tem lá. A gente tem esse material. Acho que o de guias de metodologias ativas, o que é bem legal. Você já leu um monte de coisa de metodologia ativa, às vezes você pega a teoria, aí você fala assim, velho, não dá para fazer isso. Não, o negócio como é que eu vou aplicar? É muito louco, assim. E o que a gente fez? A gente escolheu algumas metodologias que fizessem sentido para a sala de aula e a gente escreveu de uma maneira muito prática, de como é que você faz para colocar para rodar numa sala de aula mesmo, né, de fato. Então, acho que é bem legal. E tem uma outra coisa que a gente acabou não colocando aqui, que é bem, e eu acho que o PH, o Rodrigo comentaram, eu não tenho certeza de quem, que é sobre o mapa de foco que a gente escreveu. Então, a gente pegou todo o material que a gente escreveu e a gente foi olhando e a gente separou alguns módulos que são, assim, tipo, se você está muito atrasado, está muito enrolado, quais são os essenciais? É isso que a gente colocou lá no mapa de foco. Tá? Então, é um outro material que a gente tem lá, e tem uma coisa que é super relevante lá, super importante, que é o fale com o autor. Então, às vezes, fala assim, bom, a gente está tendo esse primeiro contato aqui, né, a gente deve ter outros aí ao longo do ano, eventualmente a gente vai ter um evento do Anglo, a gente vai estar presencialmente aí com vocês, mas você fala assim, bom, tá, mas como é que eu posso fazer isso? Não entendi direito como que o autor pensou, como que vocês pensaram, eu quero sugerir alguma coisa, quero perguntar alguma coisa. Será que vocês têm alguns outros exemplos de atividade que as escolas fizeram, que nem aqui a gente já levantou 2, 3, 4 de sugestões diferentes de atividade que a gente fez, que a gente conheceu e que não estão no material. E como que a gente pode conversar? Via Fale com o Autor. Então, lá no portal pedagógico Anglo, tem lá o Fale com o Autor, é bem importante que vocês utilizem essa ferramenta de comunicação. Porque quando você colocar alguma coisa de itinerário formativo, por exemplo, temos nós 3 aqui, que a gente vai olhar e vai responder. Então, porque se você mandasse mensagem só para um de nós, pode ser que a gente demore para responder, mas a gente tem 3 olhando para o portal para responder isso da maneira mais célere possível. Acho que é uma ferramenta bem legal e é um dos poucos sistemas de ensino que tem essa possibilidade de você ter algum tipo de contato com quem escreve o material. Então, eu acho que é uma coisa bem rica que tem lá no portal. E só comentando o que o Fábio falou, em relação ao guia de metodologias ativas, matriz de projetos e o mapa de foco, muitas vezes, como o itinerário é um pouco mais aberto, surgem dúvidas de como fazer a avaliação do itinerário, né, Fábio? Que é uma parte importante. Então, o guia de metodologias ativas e a matriz de projetos tem sugestões assim, de como trabalhar também a avaliação por meio de projetos e o mapa de foco. Se o professor pensar assim, pô, mas beleza, de tudo isso que eu trabalhei, o que seria mais essencial que eu gostaria que o aluno retesse, né, guardasse para ele na memória de longo prazo? O mapa de foco é uma boa sugestão de abordagem. Só complementando, bem lembrado, quando você falou de avaliação, também no caderno do professor, no podcast, a gente também sugere, né, algumas formas de avaliação também. Né? No caso, vou dar um exemplo que está bem fresco para mim, que foi o ano passado, no itinerário de Química Nutricional, do aluno elaborar um levantamento do cardápio, né? Então, ele levanta o teor proteico, de lipídio, do que ele come no café da manhã, almoço e janta. Estou dizendo que foi assim que eu avaliei, né? Então, eles tinham que entregar para mim então, é um trabalho de nutricionista, vamos dizer assim, né? Que é uma forma de avaliação, né? Então, assim, no podcast, a gente traz algumas sugestões, né? E se vocês tiverem sugestões, pode também passar para a gente, por Fale com o Autor, que é ótimo, porque é muito rico, como ele é muito aberto, né? Então tem muitas possibilidades, né? Começa da frutaria, da Janice, que foi ótimo. E a gente gravou também programas, estão lá no canal do YouTube do Anglo, falando de avaliação e itinerário formativo.
Então, Bom, é isso, aí, Fabião. acho que é isso. Né? Então, acho que é saber se tem alguém mais perguntas, se alguém quer falar alguma coisa. Comentar. Por favor, usem esse momento para vocês. O Alexandre está com a mãozinha levantada, mas eu não sei se é por querer ou sem querer. Acho que já tá com algum problema na no Meets, talvez. Uhum. Pode ir na tela aberta. Tem um Elkson. O Elkson levantou a mão. Isso. À vontade, Elkson. À vontade. Ué, deve estar algum problema na comunicação, acho, hein? Meio que os Será? professores não estão conseguindo. Agora melhorou para vocês? Melhorou, Agora Elkson. dá pra ver. Pode ouvir. Agora Perfeito. sim. Obrigado. Bom dia novamente. Eu estou aqui de Manaus, para você já deve ser boa tarde, né? Esse ano, nós estamos no primeiro ano da implementação do sistema Anglo na nossa escola, e eu sou, além de professor de Química, assumi a coordenação do ensino médio. Então, para mim, todo esse esclarecimento, eu estou muito grato, porque isso, além, serve tanto para mim, quanto eu consigo ampliar isso e demonstrar para os demais professores também, em relação a tudo que foi informado. Vocês foram de riquíssimo, para mim foi um riquíssimo conhecimento e muito pontual, isso que vocês nos mencionou. Eu pelo menos estou muito grato, realmente, eu peguei aqui esse material, fiz a minha imersão, li, reli, observei, e cada ponto de vocês, gente, foi muito crucial mesmo. Eu tô extremamente grato pelas informações dadas. E eu só espero que esse ano, para mim, seja um ano de muito sucesso. E eu agradeço muito mesmo pelas informações. Ó. Muito obrigado. Bom, eu te A agradeço gente agradece, pelos Elkson, apontamentos né? aí. E aí, Elkson, através da sua assessora, eu também trabalho na escola como gestor. Tá? Então, se você precisar de alguma coisa, via assessora, a gente pode ir e posso te ajudando nisso daí. Mas posso te garantir que é um material que ele dá ele mexe bastante com os alunos e com a gente mesmo. Tá? De olhar para o lado, de entendimento, de mergulho. Lá na escola, né, que eu falei para vocês, tem 30 e tantas turmas de médio, a gente faz turmas multisseriadas. Então, fazer o horário não é um negócio de Deus, quase, sabe? É um negócio muito louco fazer o horário para isso aí. Mas funciona muito bem. Mas vocês vão gostar bastante. Tá? E assim, quanto mais vocês vão mergulhando, mais vocês vão entendendo, mais vocês vão pegando o espírito da sessão, mais o material ele ganha robustez. Mas obrigado pelas suas palavras, deixou a gente bem. Ganhamos Obrigado domingo, né? mesmo. Contente. Exato. Obrigado, Elkson. Ganhamos Obrigado domingo. também ao pessoal que está escrevendo. Nossa, é muito bom saber que está sendo bem aproveitado. Que vai ser, né? Fê, você está Mais fechado no perguntas? seu microfone. Mais perguntas? Lembrando todos também que agora a gente vai aí deixar, né, o link de participação para pegar o seu certificado. Na página mesmo de imersão vai estar lá o link para solicitar a certificação de quem participou desses momentos com nós, com a nossa manhã, eu acho que de aprendizado para todos nós, né? A gente sempre sai com boas ideias daqui. E quero agradecer também os autores que estão presentes hoje aqui, os 3, né, da área de Química, aí que a gente vê fazendo esse sucesso na parte aí dos itinerários. Agradecer todas as escolas também, falar também bom ano para nós. Qualquer ponto, qualquer dúvida, nós, assessores, estamos aqui para ajudá-los. Fiquem bem, bem tranquilos, tá? Vou passar aqui os pontos agora no chat, enquanto os meninos finalizam aí. Bom, quero agradecer a participação de todo mundo, né? O presidente Rodrigão do PH, foi muito legal escrever o material, tudo que a gente fez e ver essas coisas acontecendo, né? Agradecer a Fernanda, assessora, e, aliás, dizer para vocês que, assim, o time de assessoria é um time espetacular. Elas vão lá, elas estão juntas, elas batalham junto, elas são sensacionais. E estão à disposição lá para que vocês precisarem. Não esquece que a gente está lá no Fale com o Autor, a gente inclusive é cobrado se a gente não tem pergunta lá, a gente não responde, sabe? Tipo, Sim.
você está na escola, você recebe no mercado e esquece da resposta, a gente não costuma esquecer. Mas se a gente esquecer, a gente é cobrado. É isso. Acho que é isso. E bom Queria sábado, agradecer né? também. Bom sábado, bom ano, né? É. Bom ano para todos. Isso aí. Bom ano para nós. Muito obrigada, gente. Então, paro aqui a gravação. Agradeço. Isso aqui também vai ficar disponível para as escolas que não conseguiram estar presentes hoje. Não esqueçam de fazer ali, responder a pesquisa no nosso site, como eu falei. E qualquer coisa, procure sua assessora pedagógica, que nós estamos à disposição, ou fale com o autor dentro do canal do Portal do Ano. Obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.